O projeto bolsonarista, eu tenho falado muito sobre isso, na tentativa de desenhar o que seria a mentalidade bolsonarista, é mais enfraquecer o partido, mostrar a irrelevância do partido, não só o dele, mas de modo geral a ideia, o conceito partidário. Acho que essa é a questão fundamental aí no projeto bolsonarista. É claro, e eu ouvi seu comentário mais cedo e eu concordo, que existe também a questão do dinheiro, financeira, de controle da estrutura partidária. Mas eu considero que seja mais do que isso. É um projeto ainda maior de submissão do partido como valor, de desqualificação, inclusive pública, do valor do partido. Porque, afinal de contas, nunca nos esqueçamos disso, se trata de um líder populista. Quanto mais mediação política, quanto mais força tiver a ideia de representação, de democracia representativa, portanto, quanto mais forte for a atividade política, quanto mais forte for o parlamento, não à toa tantos ataques ao parlamento, menos campo haverá para o líder populista espalhar seu corpo. Então acho que tem aí, na origem desse processo de depreciação, muito mais esse ímpeto, essa força personalista de desqualificação da impessoalidade, que é o que, no final das contas, em termos de política, representa um partido. Vamos lembrar também, para ser justo, que, historicamente, muito antes de ser presidente, o presidente Jair Bolsonaro, por 30 anos deputado, sempre teve uma relação meramente utilitária com a ideia de partido nos vários em que ele esteve. E nunca se preocupou muito com qual fosse esse partido. Ele foi do PTB, do Roberto Jefferson, ele foi do PP, do Paulo Maluf. Partido, para ele, durante a sua trajetória de construção dessa persona política bem-sucedida, desse fenômeno bolsonarista, sempre foi uma plataforma utilitária, um requisito formal, no final das contas, para disputar a eleição. Precisa estar afiliado a um partido. Ele sempre usou isso. Uma vez tornado presidente da República, isso se transformou, e eu vejo isso claramente, não só da parte dele, mas dos seus ideólogos, um permanente ataque, e isso é muito grave, à ideia de democracia representativa. E é óbvio que uma forma muito eficiente de fazer isso é investir contra o próprio partido, né? E aí, vamos ser justos também, novamente, o Luciano Bivar, o queimado Luciano Bivar, entrou nessa consciente. Aliás, como entraram conscientes nessa todos aqueles parlamentares eleitos pelo PSL que surfaram a onda da grife bolsonarista, o espírito do tempo. Projetos individuais, particulares, de poder, que identificaram nessa associação com o Bolsonaro a chance de chegar ao poder. Para o Bivar, foi uma jogada financeira, aí sim. Vou alugar meu partido para esse projeto, com isso posso eventualmente ter o presidente da República, mas certamente terei uma bancada que eu nunca tive. E isso representa fundo partidário. Para o bolsonarismo, foi a chance de encaixar um lugarzinho ali para disputar a eleição. Não é nada além disso. E quem dançou esse jogo, inclusive os parlamentares eleitos pelo PSL, dançaram esse jogo sabendo, aí depende do grau de consciência política de cada um, que investiam contra a própria ideia de partido. Quem está ali participou desse troço. Olha, o lançamento, Barão, do Bolsonaro como essa persona política competitiva, teve origem no PSC do pastor Everaldo. Vamos lembrar que o pastor Everaldo batizou o Bolsonaro nas águas do Rio Jordão. Foi um evento político, não religioso. Aí veio a eleição de 2016, o Flávio Bolsonaro foi o candidato a prefeito aqui do Rio de Janeiro. Bolsonaro entendeu que não podia controlar o partido, que o PSC não lhe seria entregue como ele queria, para a submissão. Rompeu com o pastor Everaldo. Foi, então, uma tentativa bizarra daquele tal patriota. Você se lembra do patriota, Barão? Ele flertou ali com um patriota. Teve evento de lançamento do partido. De novo, o sujeito, dono do patriota, não aceitou entregar a porteira fechada ao partido. E aí surgiu o Bebiano na jogada. O depois ceifado Bebiano, costurando com o Bivar a solução PSL, meramente negócio, meramente trampolim para a eleição, de modo que esse é o ponto aqui. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o bolsonarismo, como fenômeno autocrático que despreza a ideia de representação, despreza a ideia de partido. Isso está dado. Então, se vai trocar, se vai para um, se vai para outro, tem até uma oferta, para você ver como o troço é reacionário. Tem até uma oferta da UDN, que estaria voltando como espaço para o Bolsonaro. Não importa para onde ele vai. O que importa, e você falou isso mais cedo, é que o Bolsonaro não tem partido. E mais do que isso, ele despreza
desqualifica a ideia de partido. Então o partido do Bolsonaro é ele mesmo, como sempre é no caso do líder populista. Então é isso, vamos ter um longo período aí sobre o bolsonarismo de depreciação da ideia de democracia representativa, o que é gravíssimo